Olá, eu sou o Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista, e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a importância, do desenvolvimento emocional de uma pessoa. A importância que tem as fases do desenvolvimento emocional. A criança, ela tem um processo, ela passa por um processo gradual, desde a fase mais instintiva, desde as primeiras fases. Depois tem uma fase importante na vida da criança, que é a fase do questionamento, da descoberta, da formação de conceitos e do desenvolvimento da personalidade, que costuma ser a última fase do desenvolvimento infantil, onde se define a personalidade da criança. Então o que acontece? Temos um problema sério na nossa educação, que é exatamente a doutrinação religiosa de nossas crianças. Einstein, ele era contra a estrutura de ensino das escolas. Einstein abominava a forma de ensinar, de passar conhecimento das escolas, porque era uma forma que trabalhava com obediência, com aprendizado de conceitos impostos, como é até hoje, ou seja, é a famosa decoreba, o ensinamento sem questionamento. As crianças nunca foram estimuladas ao questionamento, que é a base do conhecimento científico, é a base de qualquer conhecimento válido, conhecimento racional e lógico. É exatamente a base e a falseabilidade. Possibilidade desse conhecimento sofrer um escrutínio, uma análise, uma crítica, capacidade de ser falseável. Quando uma verdade não tem essa possibilidade de ser falseável, de ser escrutinada, de ser avaliada, de ser questionada, de ser rigorosamente esmiuçada, ter todos os seus aspectos vasculhados, estudados. Quando essa verdade não, digamos assim, se dispõe a isso, nós temos um dogma, nós temos um adestramento. É por isso que o ensinamento das escolas até hoje é um ensinamento baseado puramente em se passar uma informação fria, Ele não é baseado na criatividade, não é baseado no questionamento, são simplesmente informações frias que são arremessadas em cima do indivíduo. Muitos não compreendem exatamente o que estão aprendendo, são chamados analfabetos funcionais, recebem informação, mas não conseguem digeri-la, não conseguem processar as informações, não conseguem ter desenvolvimento intelectual a ponto de compreender os conceitos, de compreender a etimologia de uma palavra, a semântica, que é algo muito importante, que é o significado exato de um conceito, de uma palavra. Isso é básico. O básico da matemática, poucas pessoas, geralmente o terror dos alunos é a matemática, porque a matemática é ensinada de uma forma totalmente mecânica. Não se parte de uma matemática prática. Tudo muito teórico e muitas das vezes o aluno nem compreende aqueles conceitos, como ele vai aplicar aqueles conceitos no seu dia a dia, na sua vida. Então o que ocorre? Vou fazer aqui até um paralelo com as fases do sono, já que a gente está falando aqui em dogmatismo, já que nós estamos tocando aqui na questão da doutrinação, do adestramento, de simplesmente ser ensinado como um robô, ser programado, e não ser ensinado a pensar, questionar, perguntar. A sociedade ela gosta muito do conhecimento pronto e acabado. Não é à toa que é uma sociedade religiosa, sempre foi,
talvez sempre será, né? Então você vê, as fases do sono são importantes para que você tenha um bom desenvolvimento, né? Para que você, no estado de vigília, né? Quando você estiver desperto, fazendo suas atividades, né? Você esteja bem disposto, esteja com seus hormônios equilibrados, né? A taxa hormonal equilibrada. Isso você tem que ter, né? Para você estar com bom humor, né? Para você estar disposto, bem disposto fisicamente, você tem que ter uma boa noite de sono, né? E o sono, ele tem uma sequência, né? Onde o indivíduo parte de um sono superficial para um sono cada vez mais profundo. Ele tem uma primeira fase ali, onde o indivíduo atinge essa fase aí por volta de alguns minutos, né? Logo depois que deita, né? É a fase do sono superficial, que é a primeira fase do sono, onde o indivíduo costuma ter alguns espasmos musculares, né? Ele tem alguma movimentação, né? Porque ele está ali no sono superficial, está começando a dormir. Tem uma segunda fase, né? Que é a fase que geralmente a maior parte do sono, do sono durante a noite, você fica nessa fase, que é a segunda fase do sono. Que chega a ser 50% do tempo que você dorme, você passa nessa fase. É a fase, né, onde você já não tem esses espasmos musculares, né, onde sua temperatura já cai, onde seus batimentos cardíacos já desaceleram, né, e você aí já tem, né, um relaxamento. Aí você tem uma terceira fase, né, que é a primeira fase do sono profundo, é uma fase extremamente importante do sono, que é o chamado sono delta, né? Fase do sono, fase delta do sono. Né? O que ocorre? A frequência das ondas cerebrais mais baixas, né? Elas se misturam com frequências mais altas nesse sono delta, nessa terceira fase. E aí vem uma quarta fase, onde geralmente se atribui o surgimento dos sonhos, que é a fase bem profunda do sono, né? E aí o indivíduo já está totalmente relaxado, ele praticamente vai ser muito difícil acordar um indivíduo nessa fase. Já a quarta fase do sono profundo. E dizem inclusive que, né, é muito importante que você tenha todas essas fases cumpridas, os neurologistas, né, dizem isso, principalmente crianças, adolescentes que estão em fase de crescimento, porque exatamente você produz o hormônio do crescimento durante esse sono profundo. E através dos sonhos também você imprime conhecimentos na sua mente. Você consegue processar informações do dia a dia, né? E até mesmo relaxar através dos sonhos, através dessa catarse que você faz nos sonhos. E ali também se processa o aprendizado, né, do que você observou durante o dia, do que você estudou durante o dia. Né? Você tendo esse sono profundo, você fixa melhor no seu inconsciente essas ideias que você, né, estudou, observou durante o dia. E aí vem a última fase, né, que é a fase do sono REM. Né? REM, R-E-M, significa Rapid Eyes Movement, né, que é o movimento rápido dos olhos. E essa fase é uma fase muito importante, onde, né, o movimento rápido dos olhos é caracterizado pela pessoa ficar com os olhos se movendo nessa quinta fase, digamos assim, né, que já é a fase que está próxima do despertar. Né, é uma fase curta que ocorre, né, nos ciclos de sono, próximo na fase de você despertar. E já foi descoberto também pelos neurologistas que o sono REM é importante para fixar a memória de longa data. Então o que ocorre? Se você não tiver essas quatro fases do sono profundo, né, e o sono REM, se você não tiver isso durante a noite, cumprir todas essas fases, você vai ter um sono prejudicado. As pessoas que têm dificuldade de sono, muitas vezes não passam nem da primeira fase, só ficam naquele sono superficial. O que acontece? A pessoa no dia seguinte ela pode ter dormido a noite inteira. Ela acha que dormiu a noite inteira, né? Mas ela nunca atinge o sono profundo nem o sono REM.
Aí no dia seguinte ela está cansada, está irritadiça, né? Está estressada, né? Acorda de mau humor, não rende durante o dia. Né? Isso é um problema sério, que tem que se procurar um médico para ver. Problema de insônia ou de sono prejudicado, onde não se atinge todas as fases. Uma das características de você não atingir todas as fases do sonho, né, é você não sonhar. As pessoas que sonham pouco ou não sonham, pode estar tendo um problema sério de sono, né, distúrbio de sono. Né? As pessoas que têm apneia, né, que roncam, né, que não conseguem atingir as fases profundas porque o ronco faz com que elas despertem várias vezes durante a noite. Então o que ocorre? Quando você tem o seu desenvolvimento também emocional prejudicado, o desenvolvimento emocional da criança, né, a fase mais importante do desenvolvimento emocional da criança é a fase do questionamento, né, da descoberta, né, onde ela começa a formar conceitos a partir da observação do mundo, através do questionamento do mundo. Como nós somos criaturas, né, porque, por exemplo, os animais, eles não têm conceito de tempo, né, eles têm um instinto, né, que os faz fugir do perigo, mas eles não têm um conceito de morte. Eles não sabem que vão morrer, eles não contemplam isso, eles não contemplam a finitude. Porque para você contemplar a finitude, você tem que ter o conceito de tempo. Né? Os animais não trabalham com esse conceito, é instintivo só, eles só fogem do perigo numa questão instintiva. O ser humano, por ter a noção do tempo, né, está inserido nessa dimensão temporal do ser humano desde tenra idade, desde que começa a formar conceitos, né, ele já começa a perceber que existe, né, uma cronologia, que existe um deslocamento no tempo. E a partir daí já começa a surgir a ideia de finitude, né, de que eu existo agora, mas vai haver uma época em que eu não vou existir. Né. Aí o ser humano tem uma necessidade, né, de desenvolver um existencialismo, ideias sobre por que estou aqui, né? O que representa a minha existência. Agora, se esse ser humano, né, tem suprimido, tem, digamos assim, prejudicado essa sua fase de descoberta, por quê? Né? Porque nosso sistema educacional é basicamente religioso. A criança, não é permitida a criança essa descoberta. Né? Porque a criança ela não tem direito a fazer essas perguntas. Né? As perguntas fundamentais, né? Porque estou aqui, né? Ela não tem direito, ela até tem direito a fazer essas perguntas, ela não tem direito a buscar suas próprias respostas, não é dado a ela esse direito, né? Por causa do ensino religioso. Então o que acontece? Uma criança, né, que tem essa fase tão importante da descoberta suprimida pela imposição de conceitos religiosos, porque a criança desde pequena ela já não tem dúvidas, né? Ela nem tem chance de procurar, descobrir por ela mesma ou perguntar, né? Porque desde pequena ela já, entre aspas, sabe, né? Porque toda a sociedade já diz para ela que Deus existe, né? Que existe uma vida após a morte, existem anjos, e nessa fase a criança está suscetível a aceitar qualquer informação, inclusive informações fantasiosas, porque a mente da criança nessa fase ainda não está desenvolvida, né? Então ela vive num universo onírico. A criança ela vive num estado de sonho. Ela ainda não amadureceu a ponto de estar inserida dentro da realidade. O universo dela é um universo onírico. É um universo de fantasia e sonho. E quando nesse universo são colocadas para essa criança, né, conceituações, ideias de fantasia, ideias de sonho, ideias de mitos, de mitologia, metáforas, alegorias, são colocadas para essa criança através dos contos de fadas, né? Através da própria Bíblia, através da própria religião. Agora a diferença é que o conto de fada para a criança, né, depois é explicado para ela, ela percebe que aquilo ali é só um conto, diferente da religião, que é colocado e imposto como verdade, né? A ideia de Deus, a ideia de anjo, de céu e inferno. Então, quando é colocada essa informação para a criança e ela recebe essa informação e ela aceita, né, como verdade essa informação, ela sai prejudicada porque ela teve uma importante fase do seu desenvolvimento emocional prejudicada, né, cerceada na sua liberdade de questionar e descobrir por si própria. Então, o que acontece com a criança? Ela
acredita. Ela não vai, ela pula essa fase, né? Fase da busca da descoberta. Essa criança vai trazer vai levar um prejuízo, esse prejuízo emocional para o resto da sua vida. Poucas vão ser as crianças que vão conseguir, né, digamos assim, se recuperar desse dano psicológico. É por isso que nós vemos, né, é muito comum o indivíduo se tornar adulto, um indivíduo até inteligente, culto, que ele consegue se desenvolver em várias áreas da sua vida, né? Áreas técnicas, científicas, mas quando chega na questão fundamental do ser humano, a questão exatamente que cria caráter para esse ser humano lidar com vários aspectos da sua vida, que é a questão existencial, que é a questão ideológica, esse indivíduo que teve esse prejuízo emocional, esse indivíduo que pulou essa fase de buscar as suas próprias respostas emocionais para o que é o mundo, as próprias respostas, as suas próprias carências como ser humano, a sua própria finitude, a sua própria contemplação da morte, do fim, da extinção, porque é tão bom estar consciente, mas é tão ruim saber que eu vou deixar de estar consciente. Quando o indivíduo cai nessas questões, por ele ter tido esse prejuízo emocional lá na infância, ele não consegue se libertar do dogma. Ele não consegue se libertar dessa fantasia. E a criança aflora, né? Por isso que o religioso é uma criança grande. O indivíduo pode ser formado, ele pode ser um doutor, ele pode estar nos meios acadêmicos, nas universidades, ele pode ser um grande arquiteto, um grande engenheiro, um grande cirurgião, um professor ilustre, seja o que for. Se ele tiver, né, se ele tiver sofrido, né, esse bloqueio dessa fase, né, ter saltado, ter pulado, né, ter sido forçado a não desenvolver essa fase tão importante na infância, que é a fase da descoberta, né, do questionamento. Se ele tiver tido prejuízo nessa sua fase, né, ele vai encarar questões existenciais como encarava quando era criança. Vai continuar pensando, raciocinando como criança, baseando-se no dogma que foi incutado, né, foi projetado na mente dele como uma verdade absoluta, que é o que a religião faz, que é o que o ensinamento religioso faz, que é o que a cultura atual faz com nossas crianças. É por isso que é tão difícil você debater com um indivíduo desse. Não há discussão, não há debate possível com um indivíduo que pensa as questões existenciais como uma criança. É como se você estivesse discutindo com uma criança. A criança está na fase onírica, você não pode querer discutir questões sérias, questões realistas com uma criança que vive num mundo de sonho, de fantasia. E esse é o caso dos religiosos que tiveram esse prejuízo. Esse é o caso de saúde pública, onde o indivíduo ele tem uma fase importante da sua infância ignorada, negligenciada, né? Que é a fase justamente, né, como o Carl Sagan falava, né, o primeiro vício do homem, o primeiro erro do homem, o primeiro pecado do homem foi a fé, né? E a primeira virtude foi a dúvida. E todo conhecimento racional ele parte da dúvida, parte do questionamento. Conhecimento que não pode sofrer escrutínio, conhecimento que não pode ser falseado, né, que não pode ser questionado, que não pode ser posto à prova, não é conhecimento válido. Só é válido para crianças. Pessoas que tiveram prejuízo. Então, prejuízo emocional nessa fase. Então, eu só queria, né, ter esse papo aqui, achei importante falar sobre isso, estava pensando sobre essa questão, né, de como funciona a psicologia, né, de uma pessoa que foi doutrinada, sofreu uma lavagem cerebral desde pequena e que foi desrespeitada no seu direito de ter todas as suas fases da sua infância cumpridas, né? E essa fase da descoberta, do questionamento, descobrir por si, sem que lhe seja imposto uma cultura, sem que lhe seja imposto
né, um dogma, uma lei, né, que parte de medo, que parte de culpa, que lida com ameaças, com traumas. Né? E aqui a coisa pior de uma criança, porque tudo que ela faz ser impregnado por ideia de culpa, por ideia de inferno. Né? A criança tem que negar os seus próprios instintos, negar os seus próprios desejos, que ela já tem desde pequena. Né? Negar a sua própria humanidade, né? Porque a religião diz que o ser humano é sujo, podre, o ser humano não presta, o ser humano é do diabo, que a natureza não presta, que o mundo jaz no maligno, né? Que o homem por si só não pode descobrir nada, que o conhecimento do homem é um conhecimento imperfeito, né? Que só Deus é perfeito, que só com Deus você pode chegar a um conhecimento, só com Deus você pode ser feliz, e que Deus está te olhando o tempo todo em tudo que você faz. E ai de você, né? Como diz esse mijar fora do pinico, tudo vai vir em cima de você. Então isso já é colocado uma criança que está ali com seus 2, 3 anos começando a pensar, começando a questionar. E ela não tem direito de descobrir nada por si, não é? Porque já é imposto a ela. E há um conflito muito grande nessas pessoas, porque as coisas nas quais elas creem não condizem com a realidade que elas observam. Então está aí um paradoxo na mente dessas pessoas que sofrem esse dano emocional da doutrinação religiosa. São pessoas que, se você observar a vida delas, elas são incoerentes muitas das vezes. No que elas acreditam e no que elas praticam. No que elas, digamos assim, professam, né, como fé, e na vida delas no dia a dia. Um universo pontuado por hipocrisia, que é o universo religioso. Então, vou fechar por aqui, vou falar mais sobre esse assunto numa próxima oportunidade. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento.